Muito bom dia, então vamos começar, não é? Em primeiro lugar, então, queria agradecer muito o convite que me foi dirigido pela doutora Teresa Salles para participar neste seminário sobre memória e feminismos. É sempre um grande prazer vir aqui neste espaço lindo, onde a doutora Manuela Tavares nos faz sempre sentir muito bem-vindas, não é? E tenho, de facto, muito gosto em moderar esta sessão com três intervenientes. Queria apenas apresentar, então, muito rapidamente a doutora Alice Samara, que é uma historiadora no IHC, que é o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Tem muitas publicações, mesmo muitas, e é difícil escolher, e queria apenas destacar um livro que eu gostei muito, intitulado Operárias e Burguesas, as Mulheres no Tempo da República. Depois escreveu também outro livro sobre os cartazes na Primeira República e, mais recentemente, coordenou um livro com Fernando Rosas, publicado em 2017, sobre o Ministério do Trabalho, 100 anos, 1916 a 2016. E há outras referências que estão indicadas também aqui na nota biográfica, então vou já passar a palavra. Bom dia, eu queria agradecer o convite e este desafio feito pela Teresa Salles para estar aqui hoje. É com muito gosto que estou, gostava de cumprimentar a mesa e todos na audiência. Quando este desafio me foi proposto, eu achei que, obviamente, o desafio é muito interessante, mas, sobretudo, o que eu gostei também foi esta possibilidade de estarmos aqui todos e depois podermos debater. Portanto, eu vou fazer o esforço para cumprir aqui o meu tempo, se calhar um bocadinho menos, porque eu acho que há um momento de partilha a seguir que é importante. Quem construiu a Tebas das Sete Portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra? Escreveu Bertolt Brecht no seu poema Perguntas de um Operário que Lê. Imediatamente, e através dele, devemos talvez, questionar o trabalho e as opções do historiador. A forma como a história é escrita, pelo menos na sua versão hegemónica, e levando igualmente em linha de conta quem a escreve e como se ensina, permite-nos conhecer um passado, ou um dos passados possíveis. Mas a escrita da história também nos permite analisar o tempo coevo, contemporâneo, ou seja, olhar para o presente do historiador, para a sua forma de ver o mundo, para o enquadramento social, cultural e ambiental que atravessa o seu próprio trabalho. E aqui, obviamente, vou recorrer a Gisela Bock, quando ela diz que o saber histórico, longe de ser objetivo ou universal, baseou-se longamente sobre a experiência masculina. E o homem constituía o centro e era a medida de todos estes factos humanos, que excluía a metade da humanidade. Esta história masculina, e muitas vezes a este masculino nós poderíamos acrescentar branca e trabalhando apenas as elites, ou os que são os considerados os protagonistas, secundarizava, omitia todo um outro passado, que existiu sempre, mas que não era trazido à luz. Ou seja, conhecíamos os nomes dos reis, mas pouco sabíamos de quem arrastava as pedras. Dentre as várias invisibilidades ou ausências, como referi, porque estamos aqui reunidas para o pensar e para o contrariar, as que remetiam para o silêncio a história das mulheres, ainda que se possa argumentar que, entendidas na sua pluralidade, à questão dos géneros se devem somar outras, como as da raça e as da classe. E só neste sentido, somando estas outras características, é que se poderá recuperar também as mais invisíveis de entre as invisíveis. Regressando mais uma vez a Brecht, em que casas de lima radiante de ouro moravam os construtores. Desta feita, este retorno é feito do ponto de vista da questão do género, obrigado a alterar o nome e perguntar onde moravam as construtoras. Podemos ainda perguntar, como Clara Queiroz, uma dos testemunhos da história de vida que me foi atribuída, onde se esconderam as mulheres. Porque elas existiam, eram escondidas. As histórias de vidas, estes percursos das mulheres no século XX, constituem-se assim como o recurso central, o elemento fundador para uma história que se quer mais plural, capaz de contrariar estas invisibilidades e os papéis de subalternidade, abrindo os caminhos para as histórias das mulheres, sempre no plural. É assim possível multiplicar as vozes e as perspectivas
questionando as narrativas dominantes e hegemónicas, a tal história masculina, fazendo novas perguntas e ensaiando novas abordagens. O recurso à história oral, usado em vários projetos, este é um exemplo, mas também a nível internacional, é uma ferramenta essencial para contrariar estas invisibilidades e, de facto, os feministas abraçaram estes projetos da história oral, reconhecendo que as fontes tradicionais frequentemente negligenciavam as vidas das mulheres e que a história oral permite integrar a história das mulheres numa historiografia académica. Assumindo então a posição que visa surpreender e recuperar a história das mulheres, é importante perguntar como se constrói um corpus de memórias e perceber quem pergunta e quem responde. Neste caso, quem pergunta, a recolha e o trabalho feito que hoje analisamos e que vamos aqui discutir é feito no seio do projeto Memória e Feminismo, cujo nome enuncia de forma clara e sucinta esta interdependência entre os dois conceitos. Parece claro que não pode existir um feminismo sem memória, o que implica a partilha de testemunhos e de histórias de vida no encontro entre pessoas de diferentes gerações, meios culturais ou percursos políticos. É também através deste encontro, ou de um belo encontro, que nos fala Clara Queiroz, quando relembra a importância da leitura, da sua leitura da autobiografia de Emma Goldman no seu próprio percurso. Este trabalho de construção, feito em ouvir e guardar por um lado e da generosidade de contar por outro, foi levado a cabo pela UMAR, neste projeto coordenado pela Teresa Salles, que, como todas sabemos, a UMAR é constituída em setembro de 76, nascendo e cito, da participação ativa das mulheres com o 25 de abril de 74 e da necessidade sentida por muitas delas de criar uma associação que lutasse pelos seus direitos naquele novo contexto político. De muitas lutas se fez e se faz esta caminhada das mulheres desde 74 ou desde 76, data da fundação da UMAR, e destas não podia estar ausente, claro está, e cito mais uma vez, a valorização da memória das mulheres que, ainda vivas, têm contributos incontornáveis para a história dos movimentos das mulheres em Portugal. Nesta comunicação, ou nesta apresentação, recorremos a 4 testemunhos que nos foram dados, de Domicília Costa, de Clara Queiroz, de Maria do Nascimento Falcão e de Belvina Sá, como catalisadores para o debate. É talvez desnecessário, porque frequentemente mencionado, mas eu gostava de repetir e enunciar, que considero fundamental quando estamos a pensar sobre estes testemunhos. O pessoal é político. Ou, dito de outra forma, no entendimento lá desta ideia, que é frequentemente, aliás, utilizado como uma espécie de slogan, há uma ligação entre a experiência pessoal e a sociedade, ou seja, entre o individual e as estruturas sociais, políticas e culturais, as mesmas que, tantas vezes, ou na maior parte das vezes, remeteram as mulheres para as situações de invisibilidade. Ou seja, há sempre uma ligação entre qualquer história de uma mulher, por muito particular que seja, com a sociedade em que viveu. Parti de 4 testemunhos recolhidos por este projeto, estas 4 mulheres, Domicília Costa, Clara Queiroz, Maria do Nascimento Falcão e Telvina de Sá. São, obviamente, pessoas diferentes que nós encontramos nas suas histórias de vida. Mas, primeiro que tudo, parece-me que há que reconhecer que têm em comum a generosidade da partilha da sua vida. Estes testemunhos são parte de um processo de construção, aqui estão as construtoras, de corpos de memórias que permite escrever e pensar um outro século XX português. Todos estes testemunhos contêm de forma mais ou menos explícita a ideia de amor à liberdade, a ideia da importância da igualdade, a luta pelas causas que consideravam justas. A forma de contar estas vidas, e de perguntar e de contar, entrelaça os aspectos da vida privada, como a família, o casamento ou os filhos, com a história política e social e cultural. E eu gostava aqui de, sem, no fundo, explorar tudo o que estas vidas têm de riqueza, poderia ser muito mais, mas de cruzar estas histórias de vida, estes testemunhos, com algumas questões que me parecem importantes na definição da condição das mulheres na sociedade salazarista, as diferenças depois da Revolução de Abril de 74 e, por último, a forma como as questões de igualdade de género e o feminismo estão presentes nas tuas narrativas. Antes disso, eu gostava apenas de referir que
a forma como outra geração, a minha, que não viveu este período, olha para estas histórias, se pauta com uma sensação, às vezes um bocadinho ambígua, de distância ou de proximidade. Ou seja, claramente há coisas aqui que eu não vivi, que eu não conheço, e se estas histórias não fossem contadas, eu não as poderia perceber por dentro, ou seja, por quem as viveu, mas ao mesmo tempo e paradoxalmente, não tendo vivido este tempo, há a sensação de proximidade no sentido de nada estar definitivamente conquistado. Ou seja, muitos destes problemas que são diferentes, sim, mas apesar de tudo, sente-se que ainda não estão resolvidos estes que são os problemas fundamentais da vida das mulheres. Uma das coisas que eu queria falar, comum a estas histórias de vida, são pessoas diferentes e mulheres diferentes, obviamente, eu tentei aqui arranjar algumas coisas comuns, é a ideia da repressão do viver habitualmente, e esta ideia de viver habitualmente é utilizada por Fernando Rosas. Apesar das diferenças de idades, viveram a infância e a juventude, ou pelo menos parte dela, durante o Estado Novo, e os seus testemunhos não deixam de referir os pequenos ou os grandes atos de repressão e opressão a que estavam sujeitas nos seus cotidianos, numa sociedade conservadora que penalizava as jovens e as mulheres de uma forma particular e específica, no quadro, obviamente, do regime que nós conhecemos, em tudo cerceador das liberdades básicas, civis e políticas. Os tempos do fascismo, relembrados, por exemplo, por Clara Queiroz, como um ambiente estranho, um país de medos, de conversinhas pequeninas, de medos dos vizinhos do lado. Ou ainda, Clara Queiroz, que conta que, através de uma má informação da PIDE, a impediu de assinar contrato e dar aulas, apesar de oficialmente não ser acusada, e, cito, o senhor diretor, o conselho escolar, o senhor diretor da secção, professores, tudo isto, estava tudo de gatas, aterrados, e alguns nem sequer eram fascistas nem apoiantes do governo. Isto está bem à medida da mentalidade e do ar que se respirava. Eu acho que em todos estes testemunhos nós vamos perceber, aqui esta é uma citação, mas nos outros percebemos, esta ideia do medo, do ar, desta mentalidade e do ar que se respirava. As imposições sociais sobre as mulheres eram particularmente opressivas, obrigando a uma série de limitações. Existia a ideia de que uma jovem poderia fazer, o que deveria vestir, como se deveria comportar, o que deveria estudar, ou até se podiam continuar a estudar, como contam em relação a uma das mães da Maria do Nascimento Falcão. Que profissão poderiam ter? Para muitas famílias, este ideal passava pela estabilidade do casamento numa reprodução dos papéis tradicionais de género. Mediam-se os tamanhos das saias, como relembrou Etelvina de Sá. Não se podia usar calças, como contou Clara Queiroz. As mulheres da burguesia urbana não eram senhoras de si, nem nenhumas outras, para poderem ir ao café, para poderem ir ao cinema, e mesmo em famílias progressistas existia a ideia sempre presente da manutenção da reputação das raparigas. Ou seja, este tipo de questões são aquelas que frequentemente não aparecem em trabalhos masculinos, que se preocupam menos se as mulheres poderiam ou não usar calças. Gostaria de falar agora da consciencialização e da politização. Nestes diferentes relatos existem formas de consciencialização das injustiças e da repressão, bem como diversos processos de politização. Podemos encontrar o exemplo de uma família de tradições antifascistas, onde não se tinha medo de falar e dizer mal de Salazar, como no caso de Clara Queiroz. A consciência política de Etelvina de Sá começou a despertar nos novos movimentos laicos de católicos e depois em Coimbra, onde foi para cursar Direito e onde participa também na crise académica. Domícia Sá relembra a história da sua família, relembrando, provavelmente o pai até já pertencia ao Partido Comunista antes do seu nascimento. Vive, nestes tempos da sua juventude, dos 7 aos 24 anos, na clandestinidade, primeiro acompanhando os pais e depois indo montar uma casa. Ou seja, todas estas histórias mostram que, de maneira quer no meio familiar, quer com o grupo de amigos, quer com estas vivências, estas mulheres são obrigadas a ganhar consciência política e, no fundo, a resistir. Maria do Nascimento Falcão participou também, é isto que ela nos conta na sua entrevista, na luta contra o Estado Novo. No seu depoimento conta-nos sobre a prisão do seu marido em 67, do seu trabalho a ajudar pessoas que estavam na clandestinidade, sempre com a sombra da PIDE presente. Quando o marido regressa da prisão, sem emprego, são obrigados a pensar reações rápidas e uma fuga para a França. E nestes cotidianos, Maria do Nascimento Falcão vai contar,
esta forma de um trabalho que parece pequeno ou que parece invisível, desde a recolha de assinaturas, com a solidariedade com os presos políticos ou de fundos, que ocupava, para além de todos os outros problemas que ela tinha que resolver na sua vida. Parece, nestes testemunhos, para quem lê, que há um marco muito importante, que é o 25 de Abril. Ou seja, é com a Revolução de Abril de 74 que se abre o período da democracia em Portugal e, como sabemos, em relação às questões das mulheres, a Revolução significou, pelo menos, um desmantelamento formal de um sistema de opressão de género e permite às mulheres tornarem-se sujeitos da história, participando politicamente e abertamente e, ao mesmo tempo, fazendo uma coisa importante para aqui, que é levantando questões especificamente femininas e feministas. Nestes testemunhos, encontramos, nesta vida pós-25 de Abril, a ideia do envolvimento quer a nível partidário, quer a nível autárquico, quer na Assembleia da República e ainda a militância ao nível de associações cívicas. Portanto, estas são mulheres que têm uma nova vida, ou que lhes permite uma nova vida, o 25 de Abril, no seguimento do que vem de trás, mas que está sempre presente esta ideia de intervenção ou recorrendo a Etelvina Sá, quando ela fala no seu pendor para a cidadania. As lutas das mulheres estão sempre presentes nos seus percursos, nestes percursos que eu li, e Etelvina de Sá, que não se considera, que não usa a palavra feminista, não deixa de relembrar que sempre participou em lutas específicas a favor da igualdade e dos direitos das mulheres, como, por exemplo, a luta pela despenalização do aborto. Maria do Nascimento Falcão conta-nos também que sempre participou em manifestações e andava com as mulheres nas lutas. Para Domicílio Costa, o feminismo veio antes de eu saber que a palavra existia. Continuo a citar. Então comecei a pensar que não tinha sentido os rapazes terem chave da casa, poderem sair à noite, enquanto as raparigas não podiam sair. Aos 12 anos, o que é que eu então comecei a pensar? Eu queria ter filhos. Não queria ter só um porque eu detestava ser filha única, mas queria ter pelo menos uma rapariga. E se fosse uma rapariga e um rapaz, via os dois fazer exatamente a mesma coisa. Se um fazia a cama, o outro tinha que fazer a cama. Se um varria, o outro tinha que varrer e por aí fora. Foi aí que começou o meu feminismo, isto sem ouvir nada a ninguém. Era coisas que eu observava e não achava bem. Pronto. Clara Queiroz, que sempre foi feminista, num sentido lato, segundo as suas palavras, e partilhou a forma como foi descobrindo o que se chamava de mundo escandaloso no que às mulheres dizia respeito. Afinal, relembra-o, viveu sempre num mundo de homens, nomeadamente na universidade. A leitura, o trabalho e a pesquisa abrem-lhe o mundo da escrita sobre as mulheres, reconhecendo quem construiu a vida a partir de posições impostas da subalternidade ou de minorização. E assim se recuperam vidas de mulheres que lutaram contra a sua posição de oprimidas. E agora, no fundo, o que nós estamos a fazer é olhar para um texto, alguém que escreveu textos sobre as mulheres e tornar a fazer isto num processo deste processo de continuar a discutir, no sentido em que, afinal, nada está ainda conquistado. Na verdade, tudo isto, mesmo quando não lhe chamam feminismo, ou mesmo quando ele aparece como intervenção cívica, são posições políticas, são posições sociais. E acabava com Domicílio Costa: a minha vida resume-se à política, não há vida sem política. Tudo bem. Muito obrigada, realmente acho que foi uma excelente comunicação. E agora vou já passar a palavra à doutora Ana Maria Braga da Cruz, que dispensa a apresentação. Fui presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e muitas outras coisas que tem aqui na nota biográfica. Eu acho que o olhar desta eminente jurista vai ser, com certeza, muito interessante. Antes de mais, queria agradecer o convite. É um gosto partilhar a minha reflexão e encontrar pessoas com que não estava há uns anos e tenho muito gosto em estar aqui. Queria agradecer também a oportunidade de partilhar histórias tão fortes de mulheres, cuja leitura me comoveu até às lágrimas, e assumo esta investigação implicada, que também é feminismo. Quando a professora Manuela Tavares me contatou, disse-me que se trataria de comparar o contexto histórico destas vidas de mulheres com o tempo que vivemos. E as histórias, vivi as histórias, e revivi com elas algumas que também conheci. Lembrei no início a conversa
que nos meus 7, 8 anos tive com o meu companheiro de escola. Ele tinha sido convidado para almoçar em minha casa e no fim do almoço eu dei o resto do meu bife ao meu cão. E o António olhou espantado e disse: quem dera ser cão nesta casa. O António traçou aí o meu destino de revolta perante a pobreza e a burguesia de onde eu vinha. São os olhos tristes e parados dos filhos das mulheres vítimas de violência que iam, na altura, à Sydney, das prostitutas que conheci no ninho, das crianças de barriga grande que vi sentadas apáticas na Guiné ou mesmo em trás dos montes. Mas há perguntas que perguntar se algo mudou no nosso contexto social. Com mais de 2 milhões de pobres em Portugal, com a pobreza a afetar mais as mulheres, as crianças, os velhos, algumas coisas mudaram, a doutora Teresa Fagroso lembrou isso, mas há muitas coisas ainda que têm que mudar. Visito idosos no Porto, em bairros sociais, e a revolta dos meus 8 anos persiste. A infância que é espezinhada, negada e escravizada. Leio a história da vida da Maria do Patrocínio, nascida há 43 anos, filha mais nova de agricultores, com 11 crianças da região de São Pedro do Sul, enviada para servir em sucessivas casas. Diz ela, não havia uma parte do meu corpo que não fosse pisada e marcada, diz. Obrigavam-na a trabalhar como uma pessoa adulta e ela era uma criança, acrescenta. Olhava para aqueles montes e dizia que afinal o mundo era muito grande e ela não estava a ver nada. Não a deixavam brincar. No meio da dor e da solidão, foi construindo uma personalidade combativa e forte. Encontrou algumas pessoas que afinal a foram apoiando. Professores, colegas. Teve uma experiência conjugal difícil, ultrapassou tudo. Com enorme esforço concluiu o curso que desejava. Promoveu o reencontro entre irmãos e é capaz de afirmar que é preciso acreditar, é preciso sonhar e depois avançar pelo sonho. A infância da Altina data de há 72 anos. Confessa que viveu sempre muito mal. Órfão de mãe, a viver em Manhoso, São Pedro do Sul, com 7 anos e a guardar o gado. O pai não lhe autorizava os pequenos prazeres de criança, menina ou jovem. Não frequentava festas porque não tinha roupa. Não queria que ela se casasse. Dificultou um noivado que acabou por não ser muito feliz. Conclui, as mulheres eram uma desgraçadas, os homens tinham o dinheiro todo e elas não tinham um tostão. Libertou-se. Na viuvez passou a ir a festas e até se sente autorizada a dançar. Cantar sempre foi a sua libertação, porque cantar é dos anjinhos e eu sou católica. A Carminda nasceu no Minho. Aos 7 anos foi servir e não aguentava o animal. Adolescente, engravidou e ficou sozinha com o filho, desprezada pela família e pelos vizinhos. Outro filho seguiu, lutou por eles. Não sabia ler nem escrever, ao saber indomável da força interior que nunca a abandonou. Meteu asas ao caminho e foi visitar um filho hospitalizado na Madeira, foi à Venezuela visitar outro. Afirma, nunca pensou em casar, nunca me deixei bater pelos homens. E acrescenta, não há uma mulher que não tenha dificuldades na sua vida. Diz uma mulher até desgraçada no vestir da saia. Esmeralda vive no Porto, em Aldoar. A sua vida é uma luta contínua pelo bem-estar da gente do bairro. Porque o bichinho dói, diz. Entusiasmada, afirma. Já não é como no meu tempo que se levava e se calava. Vive no seu modo de mulher a mensagem do sindicalismo e do 25 de Abril. E esses ventos ajudam-na a ultrapassar um fatalismo que outras companheiras mais isoladas tiveram mais dificuldades em ultrapassar. As mulheres têm que abrir os olhos. Os direitos são nossos. Tudo o que a gente tem direito, temos direito mesmo. E fala, reclama e discursa na Assembleia Municipal e em todo o lado. A força sai lá do fundo e a alegria de ajudar os outros não para. Não esquece a infância esforçada, começou a trabalhar aos 11 anos, a vida familiar num meio pobre, vítima de violência que encarou de frente. Considera que agora está num país livre e que a vida melhorou. Mas fala sempre de luta nas asas que abriu. A sua luta é aquela paz que não tem por causa ajudar. Diz, e descobre o lazer, a alegria, a ópera, os projetos culturais que vive com os outros. São estas as mulheres que conheci nestes textos. São estas as mulheres que, sem dúvida, Abril redimiu. Hoje haverá comissões de moradores, professores, ONGs, autoridades diversas que denunciarão e protegerão mais eficazmente menores vítimas de injustiças e maus-tratos. Mas sabemos ainda de muitos casos que escapam pelas malhas da lei e são denunciados com relativo atraso, muita burocracia e pouca humanidade. Sabemos que muitas mulheres se libertaram já do fatalismo de serem infelizes até ao vestir da lei. Terão mais acesso à informação,
As polícias, os tribunais, as leis esforçam-se por trazer para a vida a igualdade consagrada na lei. Mas conhecemos as estatísticas da violência sobre as mulheres. Por isso acompanho a Esmeralda quando ela fala da luta que não pode parar. Olho para a biografia destas mulheres e interrogo-me, perplexa. De onde vem esta força? Porque julgo esta força é desta força que surge a dinâmica da luta. Surge-me um texto de Maria de Lourdes Pinto da Silva, de quem fui amiga e com que tive a honra de trabalhar. A ética da justiça, em que tanto se funda e a que se limita no seu melhorar e no seu melhor à democracia existente, já que justapor a ética do cuidado. Há que justapor a ética do cuidado. Enquanto a ética da justiça constrói todo o edifício político sobre a sua humanidade, como sede de direitos, a ética do cuidado toma em linha de conta a posição eminentemente realista de que o ser humano é também um ser de vulnerabilidades, que, em numerosas situações, o impedem de se erguer para defender os seus direitos. Uma ética do cuidado pode dar um novo ponto de partida ao papel do Estado, em relação às verdadeiras prioridades políticas de sociedades, em que a pessoa humana deve ser o centro e o fim último de toda a decisão política. Não bastará então acrescentar piedosamente à democracia política, a democracia social, económica e cultural. Haverá assim que construir a democracia simultaneamente sobre a justiça e sobre o cuidado, sobre os direitos e sobre as responsabilidades. Estas mulheres, as suas biografias são claras, construíram os seus cotidianos, viveram as suas vidas simultaneamente entre pilares, mais ou menos conscientes, de democracia, justiça e cuidado. Exigiram direitos e assumiram responsabilidades, perante si e perante o meio social e familiar. São exemplos fantásticos da tal ética do cuidado, vivida de modo responsável e militante. Julgo que disso nasce a força cuja fonte desejei descobrir ao ler estas histórias. O ser humano é também um ser de vulnerabilidades, que por vezes o impedem de se erguer para defender os seus direitos. A informação, a alfabetização jurídica, de que falo muitas vezes, é importante. O direito de decidir de acordo com o seu tempo pessoal é também importante. A ética do cuidado pode ajudar a definir as verdadeiras prioridades políticas das sociedades em que a pessoa humana deve ser o centro e o fim último de toda a política. Creio que estas histórias nos ajudam a pensar isto. É também importante um estudo comparativo sobre o impacto das leis e um modo de transmissão da informação. As ONGs, que estão muito perto deste cotidiano das mulheres, são forças importantes para a humanização das relações e para a transmissão deste conceito do que é a ética do cuidado. E ficaria por aqui, lembrando um poema do Sebastião da Gama, que acho que tem muito a ver com o que me preocupa. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos. Vamos, somos. Muito obrigada, realmente eu acho que esta sessão está a ser fantástica, não é? Agora vou passar a palavra à doutora Ana Maria Pessoa, que é historiadora, especialista de História Contemporânea das Mulheres, e escreveu uma tese de doutoramento notável que eu queria mencionar. A tese intitula-se A Educação das Mães e das Crianças no Estado Novo, a proposta de Maria Lúcia Vassalo Namorado. A doutora Ana Maria Pessoa tem também outras publicações, nomeadamente o artigo intitulado A Revista Os Nossos Filhos, Resistência e Oposição ao Estado Novo, o olhar sobre as ligações sociais e profissionais da sua autora, no artigo publicado na revista Fases Deda em dezembro de 2016. Vou já lhe passar então a palavra. Muito obrigada também a todas por estarmos aqui hoje nesta introdução das vindas de cada uma de nós para estar a falar das vindas de muitas outras mulheres também. Nós estamos aqui num concerto feminino a diversas mãos e mais ainda a diversas vozes. Cada uma de nós, portanto cada uma das pessoas foi desafiada
pelas nossas amigas para analisar um conjunto de entrevistas e depoimentos de mulheres com o objetivo de tornar visíveis e refletir sobre as questões do cotidiano das que se mostraram disponíveis ou que foi possível ouvir para partilhar aspectos muitas vezes menos usados como fontes em áreas que vão da sociologia à história, passando por muitas outras. Também é importante termos em conta que estes dados que aqui fomos recolhendo ao longo deste longo tempo, podem servir, é evidente, para refletir sobre a história e trazer ao de cima aquelas pessoas que normalmente têm estado invisíveis, como a Alice já referiu. Portanto, partiu-se da história oral e da história de vida como metodologia e técnica de recolha de dados e, nestes casos, as entrevistas foram consideradas a melhor forma de perceber como é que essas mulheres, a partir de pontos de vista completamente subjetivos, convocam as suas memórias sobre ligações familiares, sobre trabalho, sobre feminismo, sobre formas de viver. A maioria delas, nestas entrevistas, fala sobre a família, sobre a infância, sobre a escola, sobre o casamento, sobre a profissão, sobre o trabalho, sobre a intervenção cívica, sobre as questões de género, enfim, questões feministas. As entrevistas foram feitas em momentos e espaços diferentes, por pessoas diferentes. As entrevistadas também têm percursos... Sim. As entrevistadas também têm percursos diversos, quer a nível pessoal, quer profissional, vivendo em espaços diferentes e com diferentes origens sociais. Diversas foram as dificuldades que se colocaram, é evidente, do ponto de vista da leitura, para sistematizar e interpretar estes dados, que foi o desafio que nos foi colocado, portanto, para aqui apresentarmos depois essa leitura e interpretação. Um dos primeiros desafios e uma questão que é complicada neste tipo de trabalho é que, quando estamos a ouvir uma pessoa que fala de si própria, estamos a ter na mesma pessoa o observador e o observado, neste caso a observadora e a observada, e estamos, portanto, uma vida que a pessoa constrói, em que ela é interpretada por si própria, numa situação precisa. Por outro lado, também, aqui não foram feitas comparações ou triangulações de dados em sítio nenhum, foi apenas a partir do texto e das entrevistas das mulheres que elas então são analisadas. As narrativas, todas aquelas que estamos a referir, foram registadas em vídeo, as transcrições também foram feitas e foi a partir daí então que depois se fez esta outra leitura, como digo, que aqui vos apresentamos. A maior dificuldade ao analisar, pelo menos aquelas 4 mulheres que eu tive que estar a ver, e queria partilhar essa dificuldade aqui convosco, porque nem sempre falamos destas questões, foi a de estabelecer, ou tentar estabelecer, que não era necessário, mas uma linha temporal. E porquê? Porque muitas delas enveredam por um discurso cronológico, muito preciso, com determinados aspectos, com determinados períodos, mas às vezes outras não abordam os mesmos aspectos, os mesmos períodos, o que faz com que nós possamos estar a comparar, ou a querer comparar, ou a falar de situações diversas em espaços e cronologias diferentes, e situações diferentes. Uma outra dificuldade foi aquilo que recordamos. Portanto, o que é que se recorda? Muitas vezes omite-se, outras vezes transforma-se, o que é normal, à luz daquilo que são as nossas vivências hoje, quando olhamos para trás e para o percurso que tivemos. Portanto, é também uma outra dificuldade a ultrapassar. Depois disto tudo, tentei pensar como vou juntar estas mulheres e vê-las, e consegui encontrar, ou pelo menos tentei encontrar, uma meia dúzia de categorias em que foi possível incluí-las. Trajetória individual, contexto socioprofissional, trabalho, processo de socialização, redes sociais de apoio, questões de género, adversidade e expectativas. Não sei se são as melhores categorias, mas foi aquelas com quais eu consegui trabalhar e que me deram muito jeito para arrumar as informações que fui tirando. Então vamos ver. Portanto, estas entrevistadas são mulheres que, à época das entrevistas, residiam em 3 locais distintos do país. 2 do distrito de Setúbal, e uma no de Coimbra e outra na região autónoma da Madeira. Distribuídas por diferentes grupos geracionais, a saber que uma tinha 30 e poucos anos e as 3 outras já tinham ultrapassado os 60. O que quer dizer que tem também alguma dificuldade em termos de estabelecer pontos comuns na leitura das entrevistas. No que respeita à origem de classe, há desigualdades e diferenças. Todas foram trabalhadoras, destas 4, apenas uma hoje está no ativo, se bem que em situação precária, de precariedade laboral, tendo passado todas elas por diversas ocupações, quer antes, quer depois do 25 de Abril, todas elas passaram por diversas ocupações, o que parece que nos dizem sempre que antes era muito mais estável, o que não é o caso, porque na verdade nós nestas 4 encontramos situações verdadeiramente semelhantes. 3 delas foram assalariadas na agricultura,
Foram dirigentes associativas, uma delas foi bordadeira, uma outra operária, uma pescadora e uma cuidadora. O nível da escolaridade é desconhecido num dos casos, em 2 deles corresponde ao atual primeiro ciclo do ensino básico e apenas num outro a mulher tem diploma de curso superior. Se vistas na área da inserção económica e profissional durante a vida ativa, 2 foram operárias industriais e assalariadas agrícolas, uma na casa, digamos, de trabalhadoras não qualificadas, de serviços, e a última nos pequenos industriais da pesca. Portanto, são as áreas económicas em que elas trabalharam. Quanto à situação ocupacional, só há 2 categorias. Há uma que está no ativo, como já disse, em situação de precariedade laboral, e as 3 restantes estão na condição de reformadas e pensionistas. As trajetórias de vida particulares são distintas, sendo que a todas une uma característica: serem mulheres que, por diversas situações, não se encaixavam para o que no respectivo grupo social se preconizava. Por essa razão, todas foram alvo de maior ou menor pressão para se integrarem no que era suposto ser o modelo que deveriam seguir. As trajetórias individuais são distintas. 3 das mulheres sempre trabalharam e viveram, com poucos períodos de deslocação espacial, dentro de um raio de percurso, diria quase medieval, uma vez que muitas delas nunca tinham saído para além de 50 km de distância do sítio onde viveram, exceto uma numa situação agora muito precisa, quando foi ver os filhos de uma segunda relação aos Estados Unidos. Apenas uma delas, por tempos de períodos diminutos, experimentou a saída do país, esta que estou a referir. Uma outra também o fez, mas apenas por 15 dias, por motivos familiares e às expensas desses mesmos familiares. Quanto ao Estado Civil, a única mulher grávida não refere qualquer tipo de vínculo legal, digamos, e as outras repartem-se entre uma situação de casamento, outra de união de facto ainda iniciada em período de casada, e hoje de viuvez, e outra de divorciada. Qualquer uma destas 3 últimas situações são pouco comuns, digamos, para as respectivas épocas. A casada sempre foi vista como desempenhando um papel desadequado a uma mulher, porque ela era pescadora e mulher de pescador, o que não era muito vulgar e aceito socialmente. Uma outra que vive com um companheiro, pai de 2 dos 5 filhos que ela teve, é 15 anos mais velha do que ele, e a divorciada não foi compreendida pelo marido quando assumiu a militância partidária, concretamente no Partido Comunista Português. Portanto, temos situações diversas que têm a ver também com esta questão do Estado Civil, se quisermos. Mesmo que apenas 2 o refiram explicitamente no discurso, para 3 destas 4 mulheres, a mudança do 25 de abril de 74 foi fundamental. Não é para a outra, precisamente porque ela já nasceu depois do 25 de abril, e vamos ver depois o que é que ela diz também a propósito disso. Por outro lado, há uma delas que diz mesmo: o 25 de abril é um pilar incontornável, é um dia inesquecível para mim. Num dos outros discursos, menciona-se sempre o antes e depois, o tempo difícil que já passou, nunca se referindo ao 25 de abril, mas quando analiso aquilo que é o conteúdo da entrevista, percebe-se que na verdade se refere ao antes e ao 25 de abril, se bem que só uma vez o diga explicitamente. A situação de felicidade atual de uma das mulheres, com acesso à casa própria, é vista como consequência de um tempo ou outro, não é? E hoje é possível ter então a casa própria, não o referindo também, refere esse acesso só após o 25 de abril. É da mulher da geração mais nova, nascida já depois dessa data, que vem o sublinhar de continuar a construir práticas democráticas e da importância que isso tem. Em relação aos trajetos de vida das 3 mulheres da mesma geração, e mesmo até referências da mais nova às histórias de vida da família de que tem conhecimento, são sempre referidos tempos como sendo difíceis para todos, em especial para as mulheres, muita dificuldade, uma escolarização sumária, os acessos difíceis a bens e serviços. Por exemplo, a nossa mulher pescadora diz que vivia numa localidade sem escola e tinha de calcular mais de 10 km de distância para aceder a uma, e isto, claro, que inviabilizava qualquer possibilidade de continuação de estudos. Por exemplo, uma outra que refere o tempo de servir como criada aos 12 anos, e a outra, como já também referiu a Alice e a Ana Maria também, da vigilância permanente das almas e dos corpos, a que as mulheres eram sujeitas e submetidas. Por outro lado, também, sobre os 4 testemunhos, há uma constante referência ao esforço brutal que é exigido às mulheres para ultrapassar o peso do cotidiano e de condições frugais de existência. São inúmeras essas situações, vejamos. Seja a da mulher da geração mais nova, que tem que se impor aos colegas da faculdade e da república onde ela vive para ser ouvida, porque não lhe dão a voz por ser mulher, tem que gritar.
A mulher que nunca refere distrações outras que não sejam o trabalho duro, como o carregar de pesos de mais de 50 kg e sem meios nenhuns auxiliares para o fazer. A que tem sobre si o encargo de tratar dos filhos sem contributo algum do marido que está emigrado. A que tem que enfrentar os patrões que limitam acesso a condições mínimas de higiene e a execução de todas as lides dos trabalhos domésticos. Ou a que tem de viver com a sogra, em casa dos pais ou com os pais, para enfrentar o dia-a-dia inseguro e duro. A condição da mulher solteira ou casada ou outro estado qualquer como objeto de desejo masculino e de inferioridade social é transversal a todos os discursos. O mais pungente é o de uma das mulheres que, mesmo depois do 25 de Abril, ainda devia serem postas em causa por autoridades policiais a quem denuncia o próprio pai por molestar as netas. Portanto, esta mulher, perguntam-lhe, a própria polícia à época pergunta-lhe se acha mesmo que o pai, com a idade que tinha, era capaz de molestar as netas. Portanto, numa incredulidade perante o discurso que a própria mulher e as próprias crianças referem, não é também? É a mesma mulher, esta mulher é a mesma, fora escorraçada por ter engravidado, por ser mal vista por viver maritalmente com o pai dos filhos, por ser vítima de violência doméstica, por ser injustamente acusada de viver com alguém e trair o marido ou de ter sido assediada pelo próprio pai. O aborto as condições em que era feito, e elas referem-no, as condições de vigilância das raparigas solteiras e da vida cotidiana das grávidas, a supremacia do masculino na vida pública, mesmo no ensino superior, como é o caso da única que falamos aqui, já nascida depois de 25 de Abril, ou o assédio no local de trabalho e o despedimento por suspeita de gravidez, quando o patrão percebia que estavam grávidas, portanto, perpassam estes discursos de forma terrível. A falta de reconhecimento dos direitos laborais das mulheres e da condição de submissão e de invisibilidade estão presentes nas histórias de vida em análise. Estão na admiração dos homens, perante a mulher que tira uma cédula de pescadora e que todos os outros homens que estão na conservatória são chamados para ver a averrar que ali está, que é tirar uma cédula de pescadora, na que exige e reivindica melhores condições de trabalho na fábrica ao patrão, na que sujeita à inferioridade salarial e não vai trabalhar, pois isso seria tirar a vez ao homem, e cito, na que participa em protestos por melhores condições de trabalho e salariais e na que exige intervir e ser ouvida nas assembleias masculinas misóginas no ensino superior. Em 3 das entrevistas, a vertente associativa é assumida como forma de criação de redes sociais de apoio e de intervenção política transformadora do bem comum. A vida só faz sentido, dizem, se partilhada com os outros, construindo redes de solidariedade diversas e intervindo socialmente para transformar os cotidianos. 3 delas são membros em simultâneo de mais de uma associação, seja política, cívica ou desportiva. Uma delas é a mesma presidente de um clube desportivo. Uma das mulheres pertence a uma associação profissional e a outra de moradoras. Outra é militante de um partido político e dirigente de um clube recreativo e desportivo. E uma outra é membro de uma plataforma ativista feminista e de uma associação também feminista. Portanto, em 4 casos, 3 acumulam ligações a associações diversas, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista profissional. Após analisar estas entrevistas, foi possível encontrar então uma reflexão sobre os percursos de vida diversos, sobre as formas de ligar processos individuais e formas de socialização e tentar perceber o papel de cada sujeito na sua relação com as circunstâncias em que a vida foi desenvolvida. Este tipo de análise pretendeu também ser um contributo para a escrita da história das mulheres do século XX e XXI, a partir dos seus testemunhos e do atualizar dos discursos oficiais sobre elas produzidos. O que salta mais à vista é a questão da consciencialização que todas elas tenham, mesmo que não se afirmem ou que não digam feministas, e 2 delas afirmam-se militantemente feministas, e portanto a questão é pensarmos também, todas elas, em relação ao futuro, defendem que as mulheres têm que estar mais empenhadas porque nada está a ganho para sempre. Portanto, qualquer uma das 4 mulheres refere esta situação, a dificuldade que isto dá, e quando ouvimos agora de manhã a Sra. Presidente da SIC falar destas questões que não temos mesmo ganho, portanto é um discurso introdutório triste, se quisermos, no nosso meio, não é? Mas na verdade vem ao encontro de pensar que nunca está a ganho. E o problema, há uma mesmo delas que diz que parece que está tudo resolvido e está tudo empenhado. Parece que já não temos que fazer mais nada. Não, não está a ganho e eles fingem que está a ganho para nos continuar a submeter. Portanto, esta é uma das questões importantes. A partir daqui, seria talvez interessante conseguirmos reunir todas estas entrevistas, ou pelo menos aquilo que é dito nas várias categorias, e tentar, por categorias ou por grupos sociais ou outra forma qualquer, então encontrarmos, digamos que, o todo, de forma que tentarmos ver nestas entrevistas todas aquilo que é possível fazer como um discurso daquilo que é a análise da gente comum,
não é, que aqui é analisada e que estou a trabalhar e a colaborar connosco neste trabalho de desocultar as invisibilidades femininas ao longo do século XX e XXI neste momento. Muito obrigada, realmente eu acho que fez uma excelente sistematização, não é, dessas histórias de vida e colocou também problemas metodológicos, enfim, eu acho que agora vamos abrir o debate, não é, e penso que vai haver muitas questões. Então, se fazem favor. Bom, a primeira é sempre difícil de colocar, não é? Mas eu acho que tivemos um painel, de facto, quer dizer, foram intervenções diferentes, mas todas muito interessantes, colocando vários problemas, porque de facto, quer dizer, do ponto de vista metodológico, essa lei é difícil, não é? Não sei se quiser desenvolver mais sobre isto ou se as outras pessoas também. Eu posso fazer. Sim, faz favor. Sim, temos. Talvez não seja possível, só se for por causa da gravação. Dizer, em primeiro lugar, que nós estamos a fazer aqui história, ou seja, nós estamos, na prática, a fazer algo que ainda não tinha sido feito, creio eu, em relação às histórias de vida de mulheres. É poder analisá-las segundo as perspectivas. Nós não impusemos nenhum padrões. Ora, vocês têm que analisar estas categorias, isto. Não. Cada historiadora, cada investigadora pegou nas histórias, interpretou-as, contextualizou-as. Eu acho que isto é algo novo, por isso é que eu estava a dizer que estamos a fazer isto. E a Ana Pessoa acaba de nos lançar também um desafio. Nós temos quase 70 histórias de vida de mulheres, de diversas regiões. Esta primeira abordagem é uma abordagem muito importante da perspectiva de cada uma das pessoas que foi desafiada para o fazer. Mas é preciso, com certeza, fazer algo mais global, que isso só poderia ser feito num grupo de trabalho, onde nós tentamos fazer aqui também há alguns workshops interessantes em que a Ana Pessoa esteve, em que procurámos trazer as mulheres que foram entrevistadas. Foi também algo de novo. Para quê? Para que elas pudessem completar, se assim achassem, aspectos que no meio do debate que nós fizemos com elas ainda ficaram por esclarecer. Nós sabemos que a recolha de uma história de vida não é uma coisa que se faz assim de repente, vai-se falar com a mulher e acabou. Não. As histórias de vida têm que ser trabalhadas com as pessoas. E, portanto, esses workshops eram uma forma de nós trabalharmos as histórias de vida com algumas mulheres com quem inicialmente tínhamos trabalhado. Conseguimos fazer com 2 ou 3 mulheres, 3 não foi, outras, lembro da Fátima Carvalho de Coimbra não poder vir, depois também tivemos dificuldades no pagamento das deslocações. Nós sabemos que estes projetos assim também são pequenos projetos, mas nós, porque este trabalho só pode ser feito também com muito voluntariado, não é? E porque nós gostamos disto e porque nós achamos como associação que esta é uma questão muito importante para nós, não só por causa da recolha da memória histórica, mas porque nós estamos a fazer trabalho também com estas mulheres e por isso também não as queremos perder. Não sei se estão a ver, não é uma coisa que vamos lá, estamos a fazer o livrinho e vamos embora, não. Nós queremos continuar com estas mulheres. E esses workshops não foram até ao fim, mas foram uma oportunidade muito interessante. E agora a Ana Pessoa está-nos a propor algo ainda mais avançado, mas que só com o grupo de trabalho e desafios já às pessoas que estão nesta mesa e outras que possamos vir a fazer, porque estas histórias não podem ficar nos livros. Têm que vir para a sociedade e temos que procurar que elas próprias ficaram tão contentes, como disse a Teresa, quando viram um painel com a fotografia delas, com frases das histórias de vida delas, sentirem que eram importantes. Por exemplo, dizemos, quando foi da Madeira, foi um dia de semana, e foi na Assembleia Municipal do Funchal.
E a Assembleia da Câmara. Da Câmara. Pronto. Era uma sala grande, pusemos os painéis no átrio e tal. E lembro que na altura a Presidente da SIG, a anterior Presidente da SIG, foi lá e disse-nos assim: como é que vocês fizeram esta mobilização? Eu disse: foram elas. Porque elas trouxeram os filhos, trouxeram as irmãs, trouxeram os familiares, porque sentiram que tinham ali alguma coisa para mostrar e que a sua história tinha sido mesmo valorizada. Desculpa, e o melhor fato, elas davam estão bem vestidas, que vocês nem calculam com os fatinhos, estão bem vestidos. Então, isto para nós é emocionante, não é? Nós trabalhamos com estas mulheres. E eu agora queria lançar uma outra pergunta. Ana Maria Braga da Cruz trabalhou com as mulheres da Serra do Montemuro há muitos anos. Aliás, aquele projeto das capuchinhas no Montemuro foi graças a este trabalho que a SIG no Norte fez com todas essas mulheres e que foi um trabalho prolongado, acompanhamento. E eu conheço as capuchinhas, que já visitei e tal. O Mar até chegou a fazer, noutros tempos, uma excursão ali para aqueles sítios para ir visitar as capuchinhas. Que diferenças nota entre esse tempo, que foi há quanto tempo, Ana Maria, diga-me? 20 anos? Foi em 78. Começamos lá em 78, mas depois continuou. Quase há 30 anos, não é? Sim, mas continuou. Pronto. Que diferenças nota quando hoje analisou a história da Altina, que tem 72 anos, mas da Patrocínia, que tem apenas 42, ou o que é? Não? Já tem 44. Ou 44, porque ela tinha a idade da minha filha, era da minha filha. Portanto, da Patrocínia, que diferenças das mulheres daquela região de Viseu, não é? Nota. Isso era uma das questões, recorrendo às suas memórias, recorrendo às vivências que teve, o que é que nota de diferenças? Em especial, aquilo que mais me... é a história da Patrocínia. Não é? Pois, a Patrocínia é parecida com a Dona Dolores, que era uma das pessoas que integrava esse grupo, não é? Pronto, que foi um grupo que integrou um projeto de formação e capacitação profissional, em que as mulheres, para além de assumirem que tinham muitos saberes, e elas falavam os seus saberes que não prestavam, que era o saber em tecer e bordar, aprenderam também outros saberes, ou assumiram que sabiam outros saberes, que era a partir dos saberes que tinham de gestão das suas pequenas economias, transpuseram isso para a gestão de uma pequena empresa, que depois se transformou em Capuchinhas. E portanto, aprenderam a fazer gestão de uma pequena empresa, a partir dos seus saberes de gestão das suas casas. E a Dona Dolores, que tinha a quarta classe, que era tão parecida, até na sua história de vida também, com a Dona Patrocínia, conseguiu transpor isso. E não foi fácil, porque ela gostava muito mais de bordar e de tecer do que pensar nos números que ela fazia de cabeça, mas agora escrever e fazer folhas de contabilidade era difícil. Mas havia outras mais novas que também integravam o grupo, e está lá a Henriqueta, que fez, julgo que 18 anos na altura do projeto, e que agora é gestora das Capuchinhas, não é? E depois fizemos uma exposição aqui no Picoso, e foi preciso a gente ir lá e eu assegurar ao pai da Henriqueta que a fiscalizava muito bem aqui em Lisboa, porque ela vinha cá a Lisboa, Deus me livre, aquilo foi uma coisa, uma aventura, parece que nós íamos levá-la para os Estados Unidos para a má vida, não é? Pronto, houve assim toda uma... Pronto, e os saberes, transpor esses saberes de saber fazer meias, tricotar meias, e depois transpor esses desenhos ancestrais para casacos e transpor os saberes de fazer capas para casacos de burel, etc. Foi toda uma aventura e um reconhecimento das suas capacidades, não é? E realmente aquele grupo, e tivemos outros grupos lá que
foi o das Lãs também, numa outra aldeia da Relva e uma outra no Picão, que depois têm juntado e às vezes até vão às feiras de artesanato todas juntas, etc. Foi muito importante, sobretudo, essa consciência do seu saber e das suas capacidades, porque os cursos de formação não eram só cursos de gestão, era também, sobretudo, o reconhecimento das capacidades. E era interessante, depois as mulheres tinham 8 dias no Porto, em internato, e as outras semanas iam lá e os formadores iam lá visitá-las às aldeias. E as mulheres, se calhar todas as mulheres, não são só elas, não estão habituadas a terem horas de trabalho e depois horas de repouso, de maneira que os formadores iam lá ao internato e tinham horas de aulas, entre aspas, 6 horas por dia, e depois o resto das horas elas... Doutora, e agora o que é que a gente faz? Agora descansem um bocadinho. Não, mas não podemos ir para a cozinha ajudar. Não podem, calem-se. Agora brinquem um bocadinho. Agora, de maneira que nós depois tivemos de arranjar outras aulas, entre aspas, que era sobre cultura popular ou sobre planeamento familiar, que foi muito útil também, e outras coisas que faziam aos restaurantes ao fim da tarde, porque as mulheres não podem estar sem fazer nada. Isto foi uma das coisas, enfim, o que nós aprendemos também com elas é que as mulheres não podem sem fazer nada, e nós até ensinarmos, entre aspas, às mulheres que as mulheres também podem estar sem fazer nada, também foi muito importante. E essas relações de amizade que nós estabelecemos com as mulheres foram muito importantes. E depois, pronto, as relações de amizade que as pessoas estabeleceram com as formadoras foram extraordinárias. Pronto, depois realmente nós éramos contactadas, eu e as outras formadoras da comissão e de outros sítios, éramos contactadas para tudo, até saber onde é que havia uma linha especial que era preciso, e nós tínhamos de tratar da linha que havia no Porto, na casa não sei de quê, ou era preciso ir a uma consulta especial de médica no Porto, e não, porque não havia hospitais, enfim, muito especial, com grandes especialidades em Lamego ou em Castroveira, pronto, e nós também tínhamos de tratar isso. Realmente eram realmente relações de amizade muito profundas que ainda hoje existem, e foi muito importante, e foi pena realmente isso o nosso sonho era que depois esses grupos, que não foi só os do Montemuro, de outros sítios também, depois não poderem organizar-se numa federação de grupos, ou se queira chamar, no sentido de serem elas diretamente do produtor ao consumidor, venderem os seus produtos com o apoio de estilistas que nós também tivemos nos projetos, mas enfim, isso não foi possível por razões as mais diversas, que não vale a pena agora estar aqui a esmiuçar. Mas realmente é muito diferente. Por exemplo, naquela altura não havia crianças na aldeia, e por isso é que as Capuchinhas de Montemuro foi-lhes atribuída a escola, onde elas ainda têm a sua sede, e foi nessa altura também que o Teatro de Montemuro começou. Uma das irmãs da Henriqueta é do Teatro de Montemuro, é artista no Teatro de Montemuro. E o Teatro de Montemuro cresceu ao mesmo tempo, portanto foi um desabrochar daquela aldeia. Hoje já há crianças no Montemuro, na aldeia do Montemuro, na Relva na aldeia onde são as Capuchinhas. E realmente elas já são conhecidas, já vendem para o estrangeiro, e tinham medo de ir ao banco, agora já tem internet. Portanto, realmente é assim, e já há gente jovem que não vai emigrar para Lisboa ou para a Suíça, que era o sítio de migração especial, vivem no Montemuro. E já ninguém tem medo de vir a Lisboa, não ficam cá presas nem vão para a Maldiva. Portanto, foi realmente assim um passo muito grande. Ai, não é possível, eu falo alto. Eu vou ter que sair, queria só dizer uma coisa rápida. Pode ser, Teresa? Obrigada. Bem, eu toquei algumas coisas na minha intervenção inicial, mas de facto ouvir as histórias destas mulheres é sempre de uma riqueza, e no dia a dia, eu sou de Lisboa e nasci em Lisboa, já não tenho terra, esquecemos, e estes momentos são tão importantes. E eu queria dizer, primeiro, o orgulho por estar à frente da SIG e saber que uma pequena subvenção, um valor tão pequeno,
pode levar tão longe projetos e dar visibilidade. Estas mulheres, nós precisamos de saber a história destas mulheres, nós que não temos esta história, mas as mulheres, que são muitas, que têm estas histórias, têm que saber que existem muitas mulheres com estas histórias. E estas mulheres que deram as entrevistas, é tão justo este reconhecimento e esta valorização, porque de facto elas são umas resistentes em situações tão difíceis. E eu já tinha aqui falado com a Ana brevemente e sugerir, depois vocês dirão se entendem que é pertinente, a SIG vai lançar, eu também anunciei no Conselho Consultivo, vamos lançar uma newsletter eletrónica. E há um espaço da newsletter que é o espaço das ONGs, ou o espaço de projetos, para poder chegar mais longe e divulgar. E eu desafiava a Omar a escrever um artigo sobre este projeto, os objetivos, contar um bocadinho a história destas mulheres, para ser outra forma de dar a conhecer e dar visibilidade ao papel destas mulheres na nossa história e como elas constroem o nosso país, não é? E não deixá-las na invisibilidade. Era este o desafio que eu queria deixar. E se fosse possível até o filmar algum dos filmes. Porque às vezes não há nada melhor do que para motivar outras mulheres do que o testemunho de mulheres iguais a elas. Os projetos que nós fizemos era isso, às vezes não é agora cá a doutora do Porto de Lisboa vir dizer mulheres iguais a vocês foram capazes de... É mulheres iguais a elas que dizem, olha, eu tive esse percurso da não sei quanto, da patrocínio não sei o quê, e consegui o caminho, porque aí é que os tais vão moldar-se, não é? Não é a mesma coisa do que a doutora não sei de quantos, está bem, mas tu vieste da burguesa e que foste para a universidade. Não é nada disso, é uma mulher igual a elas. Mas nós temos isso no portal e no YouTube, estão os vídeos com elas. Então, boa tarde, doutora Teresa Fragoso. Agradeço mais um desafio para o mais em feminismos, é mais um, está certo. E agradeço também desculpa estar a tratar por tu, a doutora Ana Pessoa, o desafio para se completar, fazer a análise global das histórias de vida. Será um grande desafio e é que proponho já que o dirija, está bem. Entretanto, gostei imenso destas 3 comunicações, agradeço-vos imenso e agora gostaria de dizer aqui à doutora Alice Samara que uma das pessoas que ela falou está aqui presente na sala e então gostaria que ela se levantasse e se mostrasse para todos nós, para todas nós a vermos, porque acho que é fundamental. Não se faz favor, doutora Domicília, faz favor. Eu estava à espera que apresentassem as fotografias das quatro mulheres, mas pronto, olha, não apresentaram, mas aqui está uma em presença e está ali atrás estará uma para a parte da tarde. Portanto, em presença estarão aqui. Bom dia, obrigada. Há mais a doutora Maria Antônia Palha e depois Bom, é sempre difícil começar a falar sobre qualquer coisa em público e eu acho que isto é uma coisa que de facto as mulheres, muitas mulheres, ainda não venceram, mesmo aquelas que têm falado muito. No meu caso, eu fico sempre aflita com a ideia de falar. Eu gostei muito das vossas intervenções e achei muito interessante terem conseguido conjugar entre as 3 observações são diferentes, quer dizer, e exemplos são diferentes. E, portanto, gostei muito do vosso trabalho. Agora, queria referir 2 pontos. Primeiro, a questão de o que é que as mulheres ganhavam, não é? Com o 25 de Abril. Ou ir um bocadinho mais atrás. A importância que tem em todos os estudos sobre o antes do 25 de Abril. E depois não ficar por aí. Quer dizer, estabelecer a comparação com o que aconteceu depois e o que nós desejaríamos que acontecesse mais e aprofundar mais aquilo que a maioria das pessoas ainda não sabe.
porque às vezes é o fundo da questão. Eu refiro-me realmente ao fundo da vida privada. Eu acho que foi um grande passo. Temos falado muito, a Ana e eu, sobre isto, da importância realmente do testemunho oral. Porque temos esse privilégio, não é? Que não temos em relação ao passado. Mas eu acho que não é difícil fazer as mulheres falar em privado. Quer dizer, mulher com mulher não é uma questão de classe. Mulher com mulher fala e está desejosa de falar. É a minha experiência. Não é? Espero que vocês também tenham tido. Mas nós temos que ser mais ousadas, com um certo jeito, não é? Criando entre nós digamos, uma zona de intimidade possível no pouco tempo que, ao fim e ao cabo, nós temos para trabalhar com elas, não é? Mas eu acho que é preciso ir mais longe. E há duas coisas que eu acho que as mulheres, que as pessoas não perguntam, mas que as mulheres são pensantes, são capazes de falar. Uma delas é, concretamente, aquilo que mudou e que veio realmente libertá-las de muitos trabalhos extremamente pesados, sei lá, buscar água a fundo, porque passou a ter água canalizada em casa. Portanto, toda essa infraestrutura que foi possível criar logo a seguir ao 25 de Abril, e foi logo uma coisa muito rápida, sei lá, os esgotos, a água, a eletricidade, que foi uma coisa fabulosa. Eu lembro-me que uma vez uma mulher numa aldeia me mostrava, cheia de orgulho, tinha um secador de cabelo. Pronto. Não era só carregar no botão e ter luz, eram outras coisas que ela tinha, não é? A Isabel do Carmo, por exemplo, contou-me que na região ali da Beira Profunda, onde havia uma grande incidência de cancro de estômago, essa situação alterou-se extraordinariamente, quer dizer, baixou realmente o nível de casos desses, porque aconteceu a eletricidade, e com a eletricidade veio, não é um frigorífico, é a arca congeladora, que lhes permite realmente mudar a sua dieta alimentar pela conservação de produtos verdes. Portanto, essas coisas que vieram a seguir foram fundamentais, realmente. As pessoas hoje não têm consciência disso. Como importante isso foi, quando a gente lhes diz, isto está tudo da mesma, a gente depois começa a conversar e a dizer, mas não tinha isto, não tinha aquilo, não tinha aquilo, não tinha uma estrada, não ia por caminhos pedregosos, etc. Eu acho que é preciso aprofundar, dar essa consciência, ajudar as pessoas a tomar consciência disso. Não é só a questão de votar, não é? Porque se a gente vai restringir só à parte política, aí as mulheres são sempre roubadas, não é? Porque o poder que se instala nunca corresponde ao número de mulheres que votaram, na esperança de que qualquer coisa melhor viesse a acontecer e tivesse reflexo nas suas vidas. Pronto. Outra coisa que eu acho que também se que é muito importante, portanto, não sei, depende da facilidade ou não facilidade que a investigadora tem de aprofundar certos temas. Ou então com o auxílio de outras pessoas mais especializadas nessas questões, mas aí corre-se o risco as pessoas se amplificarem demasiado e não chegam ao que as pessoas querem dizer, que é a questão das relações sexuais entre os homens e as mulheres. Aí isso é extremamente relevante para perceber muitas coisas de que a gente só conhece a superfície. Quer dizer, e hoje em dia, como realmente, pronto, eu fui jornalista,
e sei como é que as coisas agora se passam. Nós dispunhamos de um tempo que agora ninguém tem, tudo é muito rápido, só se conhece a superfície das coisas. Fulano matou fulana, fulano matou fulano, a fulana deitou o filho fora. É preciso realmente ir mais fundo e saber o que é que se passa realmente no interior daquele casal, o que é que os leva àquilo. É uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu agora tive a oportunidade de ver o novo Museu Picasso restaurado em Paris. E é extraordinário, porque a única mulher que ele pinta e que registra como uma mulher bonita é a primeira mulher que ele tem, que é a Olga, que é uma russa. E depois, à medida que a relação se degrada, é extraordinariamente, é interessantíssimo ver como ele passa a representá-la, quase como um bicho. Há um quadro dele que eu o vejo, que parece assim, sei lá, uma pessoa que for a outra, percebe? É muito interessante. E isso corresponde muito ao que se passa na vida real. E que as mulheres, por variedíssimas razões, que elas conhecem melhores do que eu, não é? A dificuldade de sobreviverem sozinhas, etc. Enfim, ultrapassa-se jamais o preconceito de uma mulher separada. Era uma coisa horrível. Uma mulher divorciada nem pensar, era com certeza má, não é? Isso talvez, mas o que não se ultrapassam são as dificuldades materiais, que realmente as mulheres ganham menos que os homens, de um modo geral, até porque... E outra coisa, umas porque realmente tiveram dificuldades de adquirir conhecimentos, outras porque conseguiram ter tantos conhecimentos que se esquecem e dizem-nos a nós, que nos dizemos feministas, mas que parvas que elas são. Não é preciso ser feminista, nós agora temos tudo. Eu dirijo a minha empresa, a outra é diretora de serviço, a outra é catedrática. Realmente há mais mulheres formadas do que os homens. E as pessoas realmente esquecem primeiro, não há uma consciência histórica muito apurada. Depois, esquecem-se realmente das outras que nunca serão chefes de serviço. E essas coisas todas, embora tenham habilitações para isso. E, portanto, elas tendem, para chegar a esses lugares, e isto é verdadeiro para as deputadas, isto é verdadeiro para as mulheres que entram nos governos, isto é verdadeiro para muitas coisas. Isso depende, sobretudo, de elas agirem como os homens acham que elas devem agir. Elas serem o mais iguais possíveis aos homens. Quer dizer, a entrada das mulheres em zonas de grande decisão não representa uma mais-valia, mas essa mais-valia não existe porque elas próprias não querem. Elas querem fazer igual aos homens. Quando a gente acha que devia ser a afirmação de uma diferença, a igualdade, mas a igualdade nas possibilidades, nos direitos, etc., da sexo. Mas uma diferença lógica, porque realmente homens e mulheres são diferentes. E portanto, o que a gente assiste, por exemplo, na televisão, nos jornais, etc., é sempre a ponta do iceberg. Nunca se desce ao porquê das coisas. E, sobretudo, as mulheres que querem subir em certas carreiras, nomeadamente, por exemplo, e eu acho que é importante na informação, elas não devem manifestar interesse pelos assuntos das mulheres. Porque eles reconhecem, apesar de tudo, que há assuntos das mulheres. Mas se a pessoa mostrar que tem uma inclinação especial
para dedicar atenção e querer tratar assuntos de mulheres, a pessoa fica muito mal vista. Portanto, elas não fazem. Eu quero só lembrar que realmente eu e a Antónia de Sousa, que era uma colega minha, entre 1974 e 1976 fizemos um registro para a televisão em filmes de 50 minutos cada uma do que se ia passando no país em relação ao que as mulheres faziam ou então os problemas que ela tinha e dos quais não falavam, porque que achava que era assim, a vida era assim. Depois disso, é o único registro que existe da televisão. Nós começamos em 1974 e depois, em 1976, pronto, fomos expelidas, porque defendemos a legalização do aborto. Pronto. Depois daí para cá, não. Focam-se às vezes certos aspectos, enfim, das mulheres, mas nunca se desce ao pormenor. Até porque há coisas muito difíceis, realmente. Só para contar uma história rápida, eu fiz muitas reportagens ao longo de 34 anos de carreira e lembro-me que a única reportagem que eu parti para a reportagem com uma certa dificuldade, um certo preconceito ao fim e ao cabo, foi de entrevistar uma mulher que estava presa em Pires por ter morto um filho à nascença. Aquilo já ultrapassou a minha cabeça, ultrapassava. Mas fui, claro. E depois falando com ela, e indo ao fundo das questões da vida dela, como é que aquela criança... Porque ela tinha um filho que gostava muito, que estava na terra com os pais. E aquilo realmente tinha sido uma coisa tida com um homem de quem ela não gostava especialmente, mas as pessoas pressionavam. É preciso recompor a tua vida, porque ela tinha tido um primeiro filho dos patrões lá dos pais e que, pronto, depois ela tinha gostado desse homem imensamente. E, portanto, aquele filho ela também gostava, muito. Embora não pudesse viver com ele, porque ela trabalhava no Porto e ele estava com os pais na província, mas ela não dava-lhe dinheiro, etc, etc. Aquela criança que depois veio foi uma criança não desejada. Foi uma criança que aconteceu porque toda a gente dizia reconstrói a tua vida. E realmente as condições em que as coisas depois passaram, não vou agora aqui contar, pronto, ela matou a criança de facto a nascer ou deixou a morrer, não sei. O certo é que quando eu saí de lá eu perguntei-me a mim própria, nas condições dela, o que é que eu teria feito? E a partir daí, realmente ela passou a ser para mim, quer dizer, durante a entrevista, ela tornou-se para mim uma mulher absolutamente iguais às outras, a quem aconteceu uma vida diferente. E eu acho que, como vocês expõem das testemunhas próprias das coisas, estes motivos, estes problemas, deviam, ou quem, enfim, hoje há tanto interesse pelas histórias das mulheres, não é? Já na universidade isso, que levassem as pessoas a ir mais ao fundo. Nestas entrevistas, conseguirem ir mais ao fundo. Quer as mulheres se digam felizes ou infelizes. Pronto, desculpem. Indo então agora às questões que foram sendo colocadas, a professora Ana Cová falou na questão de como pode ser difícil fazer a análise, portanto uma coisa mais específica. E assim, todas estas mulheres que foram entrevistadas, mesmo assim são muito poucas.
sendo muitas, são muito poucas, não é? Portanto, temos um universo pequeno, apesar de serem bastantes, porque foi aquelas que é possível arranjar dentro deste tema e o tempo que isto levou, as várias regiões, etc. Agora, muitas delas foi a primeira vez que falaram sobre muitas destas situações e muitas delas até para a família. Porque naqueles painéis que a Manuela estava agora a referir, muitas vezes houve pessoas de família que ficaram admiradas com o que as mulheres iam dizendo, ou seja, demoraram muito tempo a partilhar com alguém estas questões. Portanto, ainda não estão propriamente, às vezes, em situação de interpretar, de se rever e de se igualar e pensar nas outras também. Portanto, ainda é só um primeiro registro em que muitas delas estão nesta situação. Por outro lado, também, é difícil, na verdade, às vezes fazer a análise, porque é preciso também, já que estamos neste trabalho, e como sabemos, pelo menos dizemos sempre, as mulheres para fazer as coisas que fazem os homens têm que justificar 2 vezes, não é? Portanto, não é nessa situação, mas tem que ser, todo este trabalho também tem que ser feito com muito rigor, na verdade, para que seja, e acho que aqui o projeto tem sido, diz sempre isto, muito cuidado, é uma linha que não está, portanto, não está aqui expressa, mas que em todas as circunstâncias em que nós nos encontramos tem sido referida, portanto, o rigor, para que na verdade seja tido como um discurso e como um trabalho que tem que ser visto e tem que ser aceito, que não é uma carolice de meia dúzia de tontas que andam fazer umas coisas por aqui para agora se pensarem nas mulheres, não é? Portanto, é um trabalho muito sério, muito aprofundado, muito refletido, com muita questão teórica que se vai também fazendo, se bem que não seja, digamos, impor-se àquilo que as pessoas também estão a fazer. Por outro lado também, nem sempre é fácil a questão de falar das mulheres comuns. Como dizia a Alice no poema do Brecht, não é? Citando o Brecht, muitas vezes elas consideram, e todas elas consideram, que não têm assim histórias de vida tão interessantes quanto isso. Portanto, este é outro problema também a ultrapassar, é que nós todos percebamos que vamos trazer mais qualquer coisa quando falamos de nós. E, na verdade, nós não conseguimos organizar-nos nem por regiões, nem por grupo social, portanto, há outras coisas que nos podem aqui unir em termos de encontrar as categorias de análise, mas há uma coisa que nós, pelo menos quem tem estado a trabalhar nesta área, tem pensado, que é, nós não podemos deixar, eu na quarta-feira passada estive num encontro em que se falava de definir a mulher portuguesa nos anos 40 e 50 do século passado. E eu não sei o que é a mulher portuguesa, porque não sei dentro de classe, etnia, dentro da mesma etc. Portanto, quando ainda temos propostas para tentar encontrar e definir o que é a mulher portuguesa nos anos 40 e 50, não é? Portanto, nós estamos, muitas vezes, quando fazemos este tipo de trabalho, numa ponte não muito rígida, não é? Mas que temos que ter em conta que há quem queira arranjar estas grandes coisas para dizer a mulher, não é a mulher, é as mulheres, como dizia há bocado, de manhã, as histórias de vida, as mulheres, portanto, é sempre no plural que nós devemos falar. Finalmente, hoje, e isto, depois de ler estas entrevistas todas, como a Manuela estava a referir, há uma coisa, e penso que é importante para todas, e aqui há um problema que eu tenho do ponto de vista metodológico, é que sou ao mesmo tempo analisante e analisada, porque sou uma das pessoas que faz parte do grupo das pessoas analisadas, e portanto nem sempre é fácil, como nós, quando estamos a contar a nossa história, portanto contar, omitir, colocar aquilo que queremos dizer, mas há uma coisa que é muito importante, é que cada vez que vejo estas entrevistas e este tipo de trabalho, mais me convenço que é mesmo preciso trabalhar por aqui, é mesmo por aqui que nós temos que ir, porque as pessoas dizem assim, isto nunca foi assim, antigamente era melhor. Como se estava a dizer, isto agora já não acontece. Não, o problema é que nos convencem que já está tudo ganho, nós baixamos as armas e o problema é que vem ao de cima todo um conjunto de coisas outras completamente diferentes, porque na verdade eu lembro-me quando, e se calhar todos nós, deixem-me dar-vos um exemplo, todos nós vimos o filme E Tudo o Vento Levou, se calhar várias vezes. Eu só há bem pouco tempo, para aí na 10ª vez que eu vi ou qualquer coisa deste género, é que vi que havia uma violação da mulher por parte do marido. E eu nunca me tinha apercebido daquilo, porque nunca tinha olhado para aquele filme com outros olhos que não fosse o olhar da história americana entre o Norte e o Sul e a Guerra Civil e mais nada. Porque quando vimos a condição da mulher é outra situação. Ou por outro lado, por exemplo, até uma bela canção dos Beatles, em que há uma situação de stalking, ou seja, perseguição, em que ele diz, eu sei que tu estás em casa, já telefonei, tu não atendes, vou atrás de ti, e nós que todos dançámos e ouvimos os Beatles, esta canção é de 69, quando eu outro dia estava a ouvir isto e ouvi através do Mourão Ferreira, do David Ferreira, não é? Eu vinha na autoestrada e pensei, eu vou parar. Não consegui, pensei, eu vou cometer uma infração, porque na verdade ouvir aquilo e disse, é a primeira vez que eu via aquela situação, porque nunca tinha ouvido. E isto já está tão no nosso cotidiano, tão no nosso meio de estar, que já nem notamos as diferenças do que vamos vendo, não é assim? E isto não está garantido.
E acho que, na verdade, à medida que vamos passando mais estes 40 anos depois do 25 de Abril, mais vamos percebendo que não se pode esquecer, se considerarmos que está tudo feito, alguém há de conseguir criar essa tal mulher portuguesa e criar uma leitura daquilo que era o antes ou o de agora, porque agora também temos que ouvir estas mulheres. Temos que ouvir as raparigas que hoje têm 40 anos, que nasceram no 25 de Abril, que têm, portanto, há todo um trabalho que está para fazer, não para ouvir aquelas que já é uma urgência, que são mais velhas, mas também para ouvir aquelas que são mais novas e que têm também connosco. E uma das grandes questões das 4 mulheres que analisei foi, na verdade, ver situações que são transversais, que era a miúda que tem 34 anos, que era nós que temos mais de 60, não é, que estão nestas entrevistas. E isso não me tinha apercebido. Portanto, as dificuldades, em muitos casos, mesmo que as condições técnicas e materiais sejam outras, há muitas coisas que lá no fundo estão precisamente iguais. E é isso que nós temos que mudar, porque querem-nos convencer que já não precisamos de fazer mais nada. Eu queria só mesmo fazer aqui uma observação muito breve. Eu trabalhei com uma colega minha, a Raquel Henriques, que tem um especial cuidado com as ligações, com as questões do cotidiano. E uma das coisas que nós fizemos, e ela sobretudo, tem muito a ver com o cotidiano, o que é que se ganha com o frigorífico, o que é que isto significa para o corpo da mulher, e ela articula o corpo e a casa, o que é que a casa tem, e o que é que permite que isto alivie ou não o corpo da mulher. E ela tem no fundo, este projeto de continuar a tratar estes aspectos, e eu acho que é através do aparentemente privado, de falar de como é que é a casa, não sei o quê, de uma relação de confiança que se vai conseguir, que se poderá chegar a estas questões, que eu acho importantes, da sexualidade, do amor, do que é uma violência, às vezes a violência no casamento, e que a pessoa diz, e que isto implica aqui um longo trajeto de entrevistas, não é? E sobretudo aqui uma forma muito particular. Eu acho que as mulheres falam bem com outras mulheres, mas há algumas mulheres com algumas mulheres. Aqui eu acho que é preciso uma empatia especial para este tipo de entrevistas, porque às vezes, como tenho dito aqui, muitas vezes as mulheres dizem era tudo como era normal, como era suposto, como era não sei o quê, e tem que ser um bocadinho, tem que se puxar muito por isto. Mas eu acho que esta via do cotidiano... Sim. E que esta via do cotidiano, a casa, o que é que a casa transporta para o corpo da mulher, que pode ser uma destas vias de entrar nisso que é mais uma questão de intimidade. Em relação a isso, as alterações, as vantagens e alguns problemas que as alterações sociais e até económicas introduziram. Eu estava-me a lembrar de uma senhora de Mozinho, que também era de Montemuro, que era imigrante, regressou e teve a possibilidade de comprar uma máquina de lavar. Estava toda contente, mas ao mesmo tempo lavar a roupa. E ao mesmo tempo dizia que lhe fazia falta o ir ao espaço do lavadouro público para conviver com as amigas. Não se sentia autorizada a ir porque tinha a máquina, mas não havia um espaço comunitário para conversar. E, portanto, quando se introduzem essas alterações, é preciso também arranjar o tal espaço para as pessoas conviverem, porque é muito importante as mulheres conviverem e depois não têm também essa autorização social para ir conviver. Como também a estrada, é importante as estradas, e estava a lembrar que alterações, como a Manuela perguntava. Quando nós, em 78, começamos a ir à relva, não havia estrada, era uma estrada macadame entre a relva para ir para a estrada principal. As crianças tinham de ir a pé apanhar a caminhonete para Castro Daire, os pais tinham de ir com elas com uma vara na mão porque havia lobos. E andavam 7 km com uma vara na mão para as crianças irem apanhar o transporte para Castro Daire. Uma outra alteração, isso, Maria Antônia estava a falar, agir como os homens acham que devem agir. Merecer de um apoio de uma organização internacional na relva, o grupo Combate ao Frio tinha obtido um apoio para beneficiar uma casa para ser a sede da cooperativa. Os homens acharam que as mulheres estavam a aceder a um poder que realmente não se estava à espera. E então começaram a lançar o boato que aquela casa, que aquele grupo de mulheres estava a beneficiar, era para uma casa de prostituição. E elas telefonaram para a comissão no Porto e eu disse, continuem, e eu e a doutora Bonina somos formadas em Direito, e a gente vai aí e põe uma queixa no tribunal e não sei o quê, fomos lá, fizemos uma cena. Imaginem, porque as mulheres estavam a ter um espaço delas.
no espaço deles de poder e de casa, que era das mulheres, para um projeto de uma cooperativa que era Combate ao Frio, que era um projeto de mulheres. Já agora, uma das... a mulher mais nova que está entrevistada neste grupo, não é? Ela quis ir viver para uma república, em Coimbra, pós 25 de Abril, não é? E havia uma república só feminina. E foi uma coisa horrível, porque na verdade as repúblicas tinham que ser masculinas. E então é evidente que todas as raparigas que viviam naquela república seriam fufas. Portanto, era a expressão mesmo. Há mais perguntas que querem colocar? Há outras situações. Eu tenho um bocado de pânico de falar com as pessoas adolescentes e assim. Tenho um bocado de pânico. Tenho a sensação que eles pensam: o que é que esta mulher agora vem para aqui falar? Bem, mas fui convidada para ir a uma escola, agora depois do 25 de Abril. Convidaram-me para ir o que é que as mulheres tinham ganho com o 25 de Abril. E depois, ao mesmo tempo, apanharam-me lá e diziam: agora vai à escola. E eu fiquei completamente aterrorizada. Bem, mas quando entrei na escola, eu disse: não posso vir aqui falar de mulheres, que os homens, estes rapazes vão-se todos embora. Rapazes e raparigas. E então, lembrei-me: olha, vocês estão aqui, rapazes e raparigas. Vocês sabem que isto não era possível antes do 25 de Abril. E a verdade é que eles não sabiam. E, por exemplo, eu falando com uma sobrinha minha, que é excepcionalmente culta, estivemos a falar um pouco do passado, e eu falei da campanha do Norte do Jornal Delgado. Eu dei-me conta que quando eu disse: bom, era preciso ir levar os votos, não sei quê, eu estava cá em baixo e tal, e lembrei, eu era uma linha, mas usávamos todas cinta, quando se lembram. Não sei para apanhar o quê, usávamos cinta. E estávamos lá na sede, e a Pinto estava cá em baixo, e tínhamos que distribuir os votos. E havia sempre aquela questão dos votos, era sempre uma questão básica de todas aquelas pseudo-eleições, que era o papel. Nós nunca arranjávamos um papel que fosse igual ao da União Nacional. Não sei, não se conseguia. Portanto, realmente os votos eram sempre diferentes. Pronto. Portanto, eles identificavam sempre quem é que punha o voto contrário na urna. Mas então, eu disse: depois eu tive uma ideia e disse: eu vou levar, tinha uma missão, que era ir levar ao SNI, que era como é que se chama? Era o Secretariado de Educação. E disse: eu já resolvi o meu problema. Meti os votos todos dentro da cinta. E os filhos deixaram-me, quer dizer, não se meteram comigo. E a minha sobrinha olhou para mim espavorida e disse: tia, mas que é isso dos votos? Que é isso das pessoas andarem a distribuir votos? E o curioso é que o meu filho também me disse, quando eu lhe contei esta história, há muitos anos, ele disse: mas que é isso dos votos? Andarem a distribuir votos? Porquê? Então os votos não estavam lá, na secção? Não. Cada um tinha os seus votos. E realmente, essas coisas são muito significativas. Eu penso, porque as pessoas podem fazer uma investigação, realmente, através, enfim, de documentação escrita, mas isto não está em nenhuma documentação. Eu creio que não está, não é? Porque os jornais não podiam escrevê-lo. E as pessoas, naturalmente, também não é? Em livros ou alguma coisa. Mas é que isto é dizer a importância realmente das pequenas coisas, não é? Que têm que também entrar na história. Para a gente perceber melhor como é. Ana Vicente tem um livro que é Como os Estrangeiros Viram Portugal.
Eu acho que escrevi o prefácio, ou não sei, já não lembro, não interessa. E ela conta coisas como esta história inacreditável de um homem que tinha muitos ciúmes da mulher. E então, quando saía de casa, ele prendia as mulheres com um prego ao chão. Quer dizer... E as mulheres com prego ao chão? Sim, estendia-as no chão, metia um prego e tucas presas pela orelha. Ai, que horror! Isto eu acho que realmente, coisas dessas que vêm nesse livro da Ana Vicente, dão-nos muita imagem do que era, quer dizer, e que os estrangeiros que vinham, que eram sobretudo ingleses, já estranhavam se tivesse feito isto. É verdade. É verdade. Obrigada. Então acho que foi uma sessão realmente ótima. Então mais uma vez obrigada às intervenientes, ao público, e então vamos retomar às 14h30. Vai ser a Manuela Tavares que vai fazer a primeira intervenção. Então faz a favor de estar presente às 2h30.